tipo de tecnologia que ela permite o acesso dos seus arquivos armazenados. Diferente da memória do HD, ela não armazena os arquivos permanentemente. Como que ela funciona? A memória RAM é aquela que vai determinar o que o seu computador vai ser capaz de rodar. Ou seja, se ela for baixa, ela será eficiente para aquele editor de imagens. Porém, para aquele editor de vídeos, para jogos, não será possível executar pela baixa quantidade de memória. Como que é o desempenho? Muitos sistemas, eles não têm memória suficiente para executar aquele programa, aquele aplicativo. E o principal motivo disso ocorrer é a baixa quantidade de memória, porque o número de informações que o programa exige que sejam acessadas ao mesmo tempo do HD não é suportada pela configuração do sistema e fica deixando ele lento. Outra característica que é muito importante é a largura, que é o número de bits que será enviados por minuto para a CPU ao mesmo tempo. E outra característica é a velocidade, que é o número de grupos de bits que será enviados por segundo para o computador. Bom, eu vou falar um pouco dos tipos de memória. A primeira memória a ser utilizada foi uma memória que ela possuía 8 bits e tem um total de 30 pinos conectores. Como vocês podem ver aqui, essa memória se encaixaria porque ela só teria um lado independente com as conexões e aqui não. Bom, logo depois foi criada a memória DIMM, que foi para substituir a memória SIM. Só que a diferença é que os lados ficaram independentes, ou seja, os dois lados com os conectores, como mostra essa memória RAM. Logo depois, houve a criação da memória RIM, que é bem parecida com a memória DIMM, só que a diferença que ocorre é 16 bits. No entanto, como o processo é mais rápido, a temperatura acaba subindo. E aí ela foi criada como uma lâmina de alumínio para refrigerar o equipamento. Logo depois, teve a criação das memórias DDR. As memórias DDR, ela teve evolução DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Bom, a DDR, ela sempre vai dobrando o seu valor de velocidade. E a DDR4, ela é geralmente mais utilizada em celulares. A Samsung, ela foi a primeira empresa a usar a DDR4 nos celulares, mas hoje em dia é usada em computadores. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Giovana. E hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a memória RAM. Bom, eu vou falar sobre a memória RAM no celular. Ela é um dos componentes mais importantes do smartphone, porque ela é uma das principais responsáveis pelo desempenho do celular junto com o processador. Ela atua no smartphone para executar determinado aplicativo, ou seja, quanto mais memória RAM, maior vai ser o desempenho deste aparelho. Ela atua, por exemplo, quando o celular está executando, por exemplo, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. São 3 aplicativos rodando ao mesmo tempo, e isso ocorre sem travamento por conta da memória RAM. Diferente da memória interna, ela atua para executar esse aplicativo sem que ocorra travamento ou lentidão no processo. Já a memória interna, ela armazena esses aplicativos. Eu vou falar sobre os celulares com mais memória RAM no Brasil. São o Zenfone 2, que tem 4 GB de memória RAM, que custa a partir de R$ 1.299. O Samsung Galaxy S6, que embora seja um aparelho de alto custo, por volta de R$ 3.400, tem 3 GB de memória RAM. O Sony Xperia, ele é o principal smartphone da Sony no Brasil, ele possui 3 GB de memória RAM. Quando se trata de jogos, a memória RAM se torna cada vez mais importante. O que se deve levar em conta quando comprar uma boa memória RAM? A marca. A marca é uma das principais importâncias que se tem quando se vai comprar uma memória RAM. Eu vou citar alguns nomes de algumas marcas com boa qualidade, assim você já começou no primeiro passo para comprar uma boa memória RAM. A HyperX, a Dominator e a VGS são ótimas memórias RAM para se ter em um computador gamer.
memória RAM. Isso quer dizer, uma boa memória RAM de operação para games seria a DDR3. Outra coisa que deve ser levada em conta é a latência. A latência é o tempo de resposta das informações que é enviado para o computador. A quantidade de memória é uma das coisas mais importantes da memória RAM. Isso quer dizer, não significa que quanto mais melhor. Para um computador gamer, uma memória RAM de 8 GB já está de bom tamanho, pois com games e coisas abertas nas extensões, não alcança nem 5 GB da memória RAM. Então quer dizer que você ainda tem um pouco mais sobrando para fazer outras atividades no computador. O dissipador é uma das coisas mais importantes que se tem em uma memória RAM também. Ela é responsável por dissipar o calor que é armazenado enquanto a memória RAM trabalha. Isso quer dizer, quando a memória RAM está trabalhando, ela alcança temperaturas muito altas, sendo assim precisando de água para dissipar o calor dela. Up your sleeve, have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think E aí, tudo bem? Aqui é o Lubinho Gamer. Oi, amigos, tudo bem? Eu sou Stephanie meu crossroads. Cheirosa. Cheira. Cheira. Ai, que delícia. Ai, caiu na tua. Você armazenar seus arquivos. Eu não lembro. Só tá um pouco. Eu acesso os arquivos. E agora nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a memória RAM. Bom, meu nome é Gabriel e nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a memória. Vai comigo. Para de gravar. Vou gritar. Me obriga. Vai logo, né? Ué, tem um homem ali? O que é isso? Banheiro feminino. Banheiro feminino? Homem? Coisa feia. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! pieces up your sleeve. Have you no idea that you're in